Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e se liga, oitavo ano, que o assunto de hoje é letra gótica. Você já viu algumas aulas atrás sobre a arte gótica, né? A gente viu a arquitetura das igrejas, os vitrais maravilhosos. Dentro desse estilo existia também a letra gótica, tá certo? A arte gótica surgiu de maneira tímida no século XII, com pequenas mudanças nas arquiteturas, e no século XVI, já afirmada como uma nova arquitetura, foi chamada de maneira depreciativa de gótica, porque para os estudiosos era um estilo exagerado de detalhes feios e bárbaros, como as torres e grades, que parecia ter sido criada por povos bárbaros como os godos, por isso o gótico, né? E os godos eram um povo bárbaro que invadiu o Império Romano e destruiu muitas obras da antiga civilização romana. Daí o nome gótico, como eu disse. Então, assim, durante esse período, a gente aqui, nesse caso da arquitetura, a gente está falando da arquitetura das igrejas, né? Como foi dito nessa aula sobre a arte gótica, era um período em que eles moravam em pequenas localidades separadas, assim, né? Em regiões bem distantes uma da outra, em rural. E quando eles tinham que fazer algum comércio, eles tinham que ir até aquela região onde morava aquela pessoa para ir daquele determinado comércio. Com o tempo, as pessoas viram que dava mais certo fazer algo mais próximo um do outro, se reunir. Então, a partir dessa reunião, dessas feiras que eles começaram a produzir, a cidade começou a girar em torno, começou a se criar uma cidade em torno, né? Então, isso fez com que houvesse uma maior facilidade, o comércio teve uma grande movimentação, a economia melhorou bastante, porque agora quando você precisava comprar alguma coisa, você não precisava ir até um local bem longe para comprar um tecido e ter para outro local bem longe para comprar linha. Você encontrava tudo num canto só, porque eles estavam se organizando tipo uma feira, todo mundo junto, né? Então a cidade acabou se evoluindo a partir daí. E com isso também começaram a evoluir a questão da igreja. Quando se constrói uma cidade, o que se pensa primeiramente? Na igreja, né? Construída a igreja no centro da cidade e no local bem afastado da cidade, o cemitério. Então são dois pontos que são pensados quando se começa a crescer numa cidade. Então assim, vamos lá, continuando. Durante o século XII até o século XV, a arte ganhou forma de expressão também nos objetos preciosos, feitos em marfim, ouro, prata e decorados com esmalte, e nos ricos manuscritos ilustrados. Então, o que nos interessa é isso aqui, que são os manuscritos ilustrados. Esses manuscritos eram necessários curtir de modo especial a pele de cordeiro, que era usada no lugar de papel, e nas oficinas dos mosteiros essa pele era cortada do tamanho de uma página, que seria o livro. Aí os copistas, eles faziam as transcrições de texto à mão, com a letra gótica nas páginas, deixando espaço para que os artistas pudessem fazer as iluminuras, os enfeites, fazer a ilustração e colocar um cabeçalho. Então, se é uma Bíblia, você tem um capítulo, aí tem um cabeçalho do capítulo. Aí ele já vai colocar aqui desenhada. A primeira letra de cada capítulo era também desenhado. Então eles decoravam, né? E esse estilo, essa forma decorativa, ficou conhecido como iluminura. Então, nessa época, a referência principal eram os mosteiros que fabricavam esse tipo de letra, porque nesse período medieval as pessoas não se preocupavam, né, em estudo. As bibliotecas eram concentradas nas igrejas, nos mosteiros, eles tinham oficinas de livros e tudo mais. Então, se você quisesse aprender algo, você tinha que se prender num mosteiro para poder aprender alguma coisa naquele tempo. Era difícil. Deixa eu ver, cadê? Vamos lá. Nessa época, os mosteiros eram as principais referências da letra gótica pelas produções de suas bíblias com as páginas artesanais de couro, com a transcrição utilizando esse estilo de letra. Então, algumas características. Eram produzidas em mesas inclinadas a 45 graus, o que facilita, porque quando você está vendo alguma coisa assim de forma plana, quando você desenha, você não está vendo que você está fazendo distorções. Quando ele está a 45 graus,
graus, você consegue perceber melhor a distorção no desenho. Utilizava um bico de pena para escrever e tinteiro. O bico de pena era aquela pena mesmo, né? Que tinha uma ponta em que eles colocavam no tinteiro. Sabe? Já vi um filme antigo, molhava a ponta e ia lá e escrevia. Então, era um tipo de letra angulosa com linhas quebradas feita à mão. As diferentes cores para decorar as iluminuras eram feitas a partir de plantas, minerais, sangue e insetos. Para iluminar as iluminuras eram utilizadas folhas de ouro. Então eles faziam um preparado, colocavam a folha bem finérrima por cima, esquentava lá para que ela pudesse aderir, depois tirava o excesso para utilizar em um detalhe em outra letra. E a primeira letra da página era, na maioria das vezes, trabalhadas maior e com toda essa iluminura, com todos esses efeitos e decorações. Ok? Então, vamos lá para a sua atividade. Obviamente que você já suspeitou que a sua missão aqui era fazer algo com letra gótica, é isso? Então, aqui nós temos o alfabeto, aqui nós temos o exemplo, o meu nome. Eu coloquei aqui 4 linhas base, que é para poder você fazer a marcação, porque olha, tem coisas na letra que se você tiver essas 2 linhas aqui, fica bem mais fácil de você organizar. Eu coloquei aqui, ó, tá bem clarinho, talvez nem depois chegar no vídeo, mas eu coloquei na sua folha 4 linhas para você se basear também com um espaço maior aqui, ó, é 2, mesmo tamanho. Aí você tem um espaço grande e aqui outro, 2 menores, para você poder procurar aqui o seu nome e encaixar. Então, lembrando que a primeira letra deve ser maiúscula, obviamente, e ela tem que ser decorada, tá? Então, você vai fazer com toda a pompa e circunstância. Então, aqui, vou fazer aqui o meu. Então, eu vou obedecendo aqui as linhas. Eu já sei que ele vai terminar nessa altura aqui. Aí, você começa fazendo a lápis e depois você passa com a caneta preta para ele ficar bem firme, tá certo? Aí, você vai fazendo a letra. Eu nem sei se essa é essa aqui mesmo, porque eu tô fazendo essa aqui, ó. Então, vamos lá. Mais parecida com aquela ali. Não esqueça de passar a caneta. Aí, você vai fazendo mais decorações. Tem alguns que tem, assim, uns losangos enfeitando o meio da letra, que dá essa questão da iluminura, né? Que era pintar de dourado. Outra forma é essas grades aqui no meio, que era utilizada. Também tinha umas linhas logo abaixo, para dar ênfase à letra. Você pode fazer uma grade, assim. Aí, quando você for fazer a segunda letra, você já viu que aqui você tem essa linha, né? Então, você faz seguindo essa linha aqui, que aí você já sabe que parte daqui, as coisas que você vai fazer aqui pra... Pronto. Ixi, acho que ficou grande pra caramba, não vai dar pra fazer muita firula, não. Aí vocês fazem menor, porque não dá o meu nome todo, imagina quem tem um nome assim, bem grandão. Tá certo? Mas deu pra entender como é pra fazer, né? Guarda só um minutinho aí. Pronto, aí eu acho que já deu pra entender, né? Eu fiz correndo, deu uma melhorada porque eu tava dando pra enxergar direito, mas aí já dá mais ou menos pra vocês entenderem. É só fazer com capricho, no final você pinta, certo? Então, aguardo a sua atividade, faça o seu nome bem bacana. Um beijo, um queijo e até a próxima.